Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, meus irmãos. Amém. Irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar um pouquinho. Senhor, aqui tem um povo, Senhor, que veio para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha toda e total liberdade de falar conosco, de estar presente aqui, estar presente em nosso lar, para falar, ó Deus, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir. Espírito Santo, venha quebrantar o nosso coração, venha facilitar o nosso entendimento, para que nós possamos, através da Sua palavra, ouvir a Tua voz, para que possamos sair daqui saciados com a sabedoria espiritual que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, povo. E aí, vocês estão com frio? Vocês perceberam que dá um relâmpia lá em Chapada, o povo já não gosta mais nem de vir ao culto, já, né? Parece que está com frio. Gente, se papai voltar, eu vou morar lá no céu, lá é um ar-condicionado constante, amém? Amados, abre a palavra lá em Mateus, no capítulo 12, em nome de Jesus. Livro de Mateus, no capítulo 12. Enquanto você abre, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo assim que Deus é meio esquisito, né? Ele chama a gente para conversar e das mais diversas formas. E eu estava estudando essa palavra aqui, aí ele fez como se fosse um advogado, na minha mente, assim. Ele fez essa palavra como se a gente estivesse num ambiente onde estava lá o juiz, o réu, o acusador e mais uma plateia. Foi esse o entendimento que eu tive nessa palavra que nós vamos falar agora. Então eu preciso que vocês me ajudem a visualizar isso para facilitar o entendimento, amém? Lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 22, eu estou com a versão ARA, tá bom? Lá diz assim, e preste bem atenção, irmãos, no enredo dessa palavra, para a gente não perder nenhum tópico. A partir do 22 diz assim: então trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o teu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raças de víboras,
Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira má coisas. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém, irmão? Pode fechar a Bíblia por enquanto. Põe aí do ladinho. Agora, presta atenção. Dá uma olhada para cá, por favor. Olha só qual é esse cenário. Algumas pessoas levou uma que estava, olha a sorte, além de estar possuída, estava cego e tinha mais um outro fator, né? Cego e mudo. Já não bastava estar possuída, estava cego e mudo. Jesus imediatamente curou aquela pessoa. Então, qual o cenário que eu tenho? Histórico. Um homem possuído por demônios, cego e mudo. Qual é o fato? Jesus curou o homem. Quem foram as testemunhas que estavam ali, que presenciaram o fato? Os fariseus. Qual era a acusação contra Jesus? Jesus curava sob o poder de Beelzebu, não era do Espírito Santo, não. Lá fala que ele curava, os fariseus falaram para ele que ele estava curando aquele homem com poder maligno. Qual foi a estratégia? Olha só esse cenário jurídico, né? Qual foi a estratégia que o diabo usou através dos fariseus? Fazer com que o povo não acreditasse que o milagre veio de Jesus. Por que isso? Porque ali naquele momento, o diabo estava usando o fariseu para desenvolver ali dois tipos de espírito maligno. Um espírito de confusão e o espírito de divisão. O tema dessa palavra de hoje, que nós vamos comentar, é tempo de decisão, é tempo de começar uma nova vida através de uma nova transformação. Se vocês prestaram bem atenção, inúmeras foram as partes que Jesus ele faz uma comparação ao extremo para chamar a nossa atenção. E é justamente sobre isso que nós vamos decorrer hoje. Ele aproveitou esse ensejo e deu uma mensagem, eu não digo que é bipolar, mas de extremos positivos e extremos negativos, para nos dar uma chacoalhada hoje, para que nós possamos tomar uma decisão hoje, e uma decisão assertiva. Vocês percebem que tem 3 grupos? Um grupo vamos chamar de doente, uma pessoa doente. Jesus levando a cura. E o grupo dos acusadores. 3 grupos. Esses mesmos 3 grupos, eles estão no nosso meio hoje. Nós temos no nosso meio hoje pessoas doentes. Doentes emocionais, doentes com tristeza no coração, doentes físicos. Nós temos no nosso meio hoje, pessoas que querem levar a cura através de uma oração, através de um conforto, através de uma ajuda, seja ela financeira, ajudando a levar alguém para o hospital, enfim. Mas nós também temos no nosso meio o grupo de pessoas que quer levar o espírito de divisão e de confusão. E eu não estou falando, pessoal, dos irmãos lá de fora, não. Eu estou falando do nosso meio mesmo. Essa palavra é para mim. E essa palavra é para você. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. E responda para você mesmo. Desses 3 grupos de pessoas, quem é você? Você faz parte do grupo de pessoas que está precisando ser curado? Você faz parte do grupo de pessoas que tem levado bênção aonde você tem ido? Ou você faz parte do grupo daqueles que só quer tocar pedrada em todo mundo?
E não tem quarta alternativa. Você só tem que escolher aquela que realmente te identifica. Responde aí essa para você. E Deus me fez essa pergunta. E você, Márcio? Que grupo você está participando? E eu confesso que essa foi uma resposta que eu não dei para ele tão rápida assim, não. Mesmo porque não dá para mentir para ele, né? Primeiro que nós não devemos mentir, para ele muito menos, não tem essa negociação. Então, no dia a dia, quem você tem ouvido? Você tem ouvido os fariseus? Você faz parte dos fariseus? Ou você tem ouvido a voz de Jesus falando para você, filha, filho meu, seja curado em nome de Jesus. E talvez até te usando para levar essa palavra a alguém. Quando eu disse para você que Jesus faz uma comparação ao extremo, e aí eu vou falar para vocês na palavra. Jesus, ele fala sobre o bem e o mal. Ele fala sobre cura, sobre doença. Ele fala sobre escravidão e libertação. Libertação, o homem estava possuído, foi liberto. Cura, ele era cego, como fala a palavra, duas anomalias. Cego, né? Cego e mudo. E ele faz uma comparação entre o bem e o mal. E no nosso dia a dia, o que nós mais temos é a possibilidade de fazer essa avaliação, a começar dos nossos atos. Os atos das outras pessoas fica mais fácil. Quando alguém fala alguma coisa de uma forma diferente, você já se ira muitas vezes e fala, gritando, você não precisava falar assim comigo. Ou no seu trabalho, quando você estoura. O fulano não vai trabalhar mais uma vez, aquele filho de uma bênção me deixou na mão, por exemplo. Quando alguém te trai, quando alguém te machuca. Então, diariamente nós temos essas possibilidades. Mas se a gente for analisar, aquele cidadão estava endemoniado. Vamos começar a fazer uma análise. O que pode fazer com que uma pessoa venha estar endemoniada? As decisões que ela toma ou tomou pode ser uma das condições para que a pessoa venha a transparecer essa possessão maligna. Alguma coisa mal curada, alguma coisa que ainda precisa ser ajustado, alguma coisa que eu preciso me confessar, alguma coisa que eu preciso tratar. Nem sempre o diabo vai manifestar, nem sempre. Porque muitas vezes nós estamos achando que somos o bom, mas a palavra fala que Deus sondou o coração dos fariseus, né? Então Deus está sondando o meu e o seu coração. Agora, nós precisamos fazer uma reflexão. Será que realmente nós estamos totalmente curados, ao ponto de não termos brecha para que o inimigo venha nos usar contra nós mesmos, porque ele está querendo profanar o templo que é o Espírito Santo, que é o teu corpo, o templo do Espírito Santo? Onde eu posso estar errado? Onde eu estou errando? Antes de eu conhecer esse Deus, eu me lembro que eu era solteiro ainda, vivia aí nas quebradas. Eu estava namorando uma moça, e ela, em alto bom tom, num determinado dia, ela olhou dentro dos meus olhos e falou, você está cheio de demônio. E eu falei para ela, eu estou cheio de fogo mesmo. E estava, mas eu não conseguia enxergar. Mas as minhas práticas, os meus atos, hoje eu consigo enxergar isso, me mostravam que realmente eu tinha esse ser dentro de mim. E detalhe, ela também tinha no dela. Aí juntou dois no reino só, que não queria se dividir, e deu um troço que não vale nada. Não é verdade? Mas a gente não enxergava. Bendito é o homem, bendito é a mulher,
que tem um parceiro, um cônjuge, uma amiga, um líder, que possa chamar para uma conversa e falar, ter uma conversa franca, de pai para filho, de irmão para irmão, e você ter a coragem de perguntar: meu querido, como você me vê? Do seu ponto de vista, pastor Hércules, o que eu preciso? Me ajuda. O que eu preciso fazer para me melhorar? Coisas que eu não consigo enxergar, que talvez o Senhor, no teu ângulo de visão, possa estar me enxergando e possa estar me ajudando. E aí, nessa parceria de humildade, o Senhor ter a total liberdade de falar: quer ouvir? Então senta aqui, pega um caderno e vai anotar. E apontar todos os meus erros. Benditos são essas pessoas que têm essa coragem de fazer isso. Digo, benditos são essas pessoas que têm a coragem de perguntar. Porque se não perguntar muitas vezes, eu não vou nem cutucar a onça com vara curta, né? Então deixa quieto. Mas como seria bom se nós tivéssemos essa liberdade com o nosso cônjuge de perguntar: amor, me ajuda. O que eu preciso melhorar no seu ponto de vista que eu não estou conseguindo enxergar? E se a pessoa for verdadeira, ela vai te falar. E você não retruca. Só ouve. Porque você pediu um feedback. Então escuta. E aí você faz uma reflexão. Será que realmente eu preciso mudar nisso? Essa pessoa, como eu dei o exemplo, ela falou que eu estava cheio. E de fato. Mas eu não conseguia enxergar. Eu vim enxergar isso muitos anos depois. Muitos anos depois. Hoje eu sei até a categoria de demônios que me seguia. Vou falar para você, foi pedreiro, viu? Mas aí eu tomei uma decisão. Com os apertos que Jesus foi me dando, Ele foi me lapidando, e eu tomei uma decisão. Eu não quero mais aquele estilo de vida. Eu não preciso mais daquele estilo de vida. Eu não preciso mostrar para ninguém, a não ser para Jesus, o meu eu, o meu interior. As minhas fraquezas, as minhas fortalezas. Jesus começou a apertar e falar: raça de víboras. E começou a falar as coisas referentes aos fariseus. E ele sempre falando sobre o bom e o mal, o bom e o mal. E eu preciso que você faça também essa reflexão. De que lado que você está dessa corda? O lado bom ou o lado estranho da força? Na grande maioria das vezes, nós tomamos decisões erradas em nossas vidas, deixando brechas para o diabo agir. E vou falar na prática uma delas. Imagina eu, como já fui convidado, na casa do diácono Gilmar, para comer um churrasquinho. E eu vou lá. E fui. Até essa parte é verdade. Mas imagina eu numa conversa dentro da casa dele. Em vez de falar das coisas boas, do que a gente pode estar planejando para o ministério, como é que a gente pode estar fazendo para ajudar as pessoas, eu descer a lenha nos irmãos. Você veio Vão Tuil? Faltou domingo. Onde já se viu? Deve estar em casa dormindo, só pode, porque a mulher dele estava lá, suando lá, atendendo o povo. Você não vê fulano? Está possuída, tem um mês que não aparece. Misericórdia. Percebe? Aí eu vou fazer de uma visita que é para ser uma bênção, eu começo a transformar essa bênção em maldição. Às vezes os irmãos passam até 6 meses longe da igreja, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente é doutor em soltar pedrada, em falar mal dos outros. E o pior é que muitas vezes a gente fala mal dos dirigentes, dos líderes, e acha que está tudo certo. Eles não vão saber mesmo. E de fato, pode até não chegar aos ouvidos. Mas a palavra fala que antes da coisa sair da nossa boca, Deus já está, cozinhando frango, faz horas. Então eu estou te dando um exemplo de como que o diabo age e utiliza a gente contra os nossos próprios irmãos mesmo.
E a palavra fala, você vai prestar conta do que você falar. No dia do juízo, aqui fala, e detalhe, se você for ver, está com letra maiúscula. No dia do juízo, você vai tomar conta daquilo que você fala. Então, a partir de agora, quieta. Se for para falar bobeira, quieta. E se for para abrir a boca, abra a boca para abençoar o abençoado do irmão que já está cheio de problema, precisa de um consolo e não precisa de uma carga a mais na vida. Eu fico imaginando, o pastor Eco fez uma mudança semanas atrás. O pastor Eco, ele está com, em nome de Jesus, já está curado, mas ele tem um negocinho na coluna que de vez em quando fica segurando ele. Eu não lembro de nenhum irmão falar, glória, foi uma bênção ajudar o pastor Eco na mudança. Mas me parece que foi uma ou duas pessoas. Mas para falar das outras coisas do cidadão, está barrigudo. Fala gritando. Percebe? É fácil a gente achar os predicados assim. Difícil é ir lá para ajudar a fazer mudança. Eu estou dando um exemplo na Bíblia e na nossa vida prática, irmão, porque o Evangelho é prático. Porque se não for prático, ele é mais um livro de história que eu posso ler e vou dormir. Mas não é, a proposta de Cristo não é essa. A proposta de Cristo tem um manual de vida que você tem que conhecer e praticar. E essa é a proposta dessa palavra de hoje. Amém? Jesus afirma, olha só como ele fala com os extremos, gente. E outra, não tem meio termo. Eu não vou nem entrar aqui no mérito do frio, quente e morno. Eu vou direto na palavra. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo, pessoal. Não tem bola dividida aqui. Quem não é por mim, está contra mim. Quem comigo não se ajunta, está espalhando. Está na palavra. Qualquer coisa, espera chegar a sua senha, aí você vai lá e discute com ele lá, está na palavra. Não estou mudando nem vírgula. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Ou você é fonte de água boa, ou você é fonte de água ruim. Então, o que Jesus está te falando hoje, te propondo hoje, é o seguinte: sai de cima do muro. Tome uma decisão na sua vida. Ou você fica quieto e vai seguir o que o Evangelho fala, e vai pelo menos tentar, que já é um bom começo, ou você assume de vez: eu sou a árvore má, eu sou o fruto má, eu sou da fonte ruim, que pelo menos ele pode ir lá dar uma chacoalhada, não sei, trazer para o outro lado. Mas ficar inventando história, mentindo, que é do lado bom, sendo que não é, perigoso. E é por isso que o tema é momento de tomar decisão. E é o que mais Deus quer, é que você tome uma decisão hoje. Mas aí você pode me perguntar: pastor, mas é fácil o senhor falar, eu estou entendendo que a palavra fala isso, mas o senhor tem que me dar o caminho das pedras, como que eu faço para mudar? Então eu vou falar isso também. Eu vou falar sobre alguns tópicos. O primeiro dele: devemos começar pela busca de uma transformação de mente. Para isso devemos nos encher a nossa mente de coisas boas. Como é que eu vou dar coisa boa se dentro de mim só tem coisa ruim? Como é que eu vou dar uma palavra de consolo se dentro de mim só há mágoa? Como é que eu vou ajudar o meu irmão se o que eu quero é que um carro atropela ele? Não tem como. Então eu tenho que me encher de coisas boas, para mim poder de dentro de mim sair o fruto bom e compartilhar. Agora, como é que eu encho, João, a minha mente de coisas boas? Como é que eu faço isso, Amelinha? Enchendo a minha mente de boas informações, de boas leituras, de bons livros, meditando no que a palavra todo dia pode nos fornecer, e não são poucos isso, através de uma meditação, através de uma reflexão sobre o que ninguém faz. Ninguém para fazer uma reflexão: como está a minha vida hoje?
Você já se perguntou, irmão, como está a minha vida hoje? A minha vida hoje está uma vida mediana? A minha vida hoje, eu só tenho que agradecer sem hipocrisia. Eu só tenho que agradecer ou minha vida está daquele jeito? São perguntas que as pessoas não fazem para você no dia a dia, mas que você pode fazer para você. Como eu estou perante Deus? Como que a minha vida está andando? Será que tem sentido eu ficar vindo às quartas? Tem sentido aos domingos eu estar na igreja? Mas eu não consigo mudança. Eu não consigo que a minha vida saia de onde está para ir para outro patamar. Mas vale a pena fazer uma reflexão, o porquê dessas coisas. E esse é o momento, esse é o confronto, essa é a provocação. Então, primeiro, nós temos que encher as nossas mentes de coisas boas. Não fica somente sentado, irmão, assistindo um monte de coisa que não vai agregar nada. Se é para agregar, se é para ficar sentado, coloca uma boa programação, coloca um hino, um louvor, coloca lá um curso do Sebrae que vai te ajudar no teu portfólio para você procurar um melhor emprego. Coloca lá no YouTube algo que vai ajudar a sua vida. Mas eu estou perdido, não sei o que eu faço. Gosta de música? Vai lá, vai aprender música. Lá você acha de tudo, até o que não presta. Mas seleciona o que você tem que fazer e traz aquilo para você e se encha de coisas. Mude, eu acho que foi aqui mesmo. Mude e faça uma nova versão de você mesmo. Porque às vezes a sua versão está vencida e quem está do seu lado não tem coragem de falar. Muda, transforma, tenta, vamos dar um up na situação. Vamos dar um up no casamento. Vamos dar um up lá em casa. Vamos dar um up no nosso namoro. Por que não? Segundo, nós precisamos sondar sobre o que tem saído da nossa boca. Bênção ou maldição? E aí? Aqui é beleza. Vocês sentarem e educadamente só ouvirem, eu aqui só falando, é uma metodologia. Daqui a pouco você dá um tapinha na costa e vai embora. No caminho a coisa já se desgringola com o parceiro ou com a parceira. E aí? Em casa, só no coice. No trabalho, é só no tinchão de cabelo. Espera aí. O que tem saído, irmão? Isso é para você, responder para você. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? É bênção? Sua boca é uma fonte de bênção? Sua boca é uma fonte de maldição? Só você, irmão, pode responder isso. Terceiro, em relação ao segundo, com isso é possível agora sondar o seu coração, porque a palavra fala, e nós lemos isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu já consigo pegar carona nesse questionamento. Se a minha boca tem falado somente coisas indevidas, o coração já está azedo, há muito tempo. O coração já foi. O coração, ele está batendo, nem ele sabe por quê, porque ele já está morto espiritualmente. Está morto. E aí você não entende por que a Bíblia parece complicado. Onde que está complicado, irmão? E o coração você pode entender também como sua mente. Porque antes de você verbalizar, você já pensou. O que sai tem poder, mas na hora de sair você executou uma ação de pensar. E se você está num campo de pensamentos indevidos, o que vai sair é só coisa indevida, não tem como. Muitas vezes, irmão, nós não temos a capacidade de abençoar nossos filhos, que é um dos maiores tesouros. Muitas vezes o marido vai trabalhar e a nervosa da mulher não fala, vá com Deus abençoado, Deus te proteja. Muitas vezes o abençoado
lá em casa, em vez de dar um cheiro no pescoço, falar, amor, eu te amo, me espera legal de tarde que eu chego. Não fala. E vai trabalhar. E aí chega no serviço, na recepcionista, até refestela. Mas não fala uma palavra de bênção dentro da própria casa. Onde que não é mais nem casa, não pode ser casa. Esquece, você não tem que ter casa. Você tem que ter um lar de bênção. E se você não está fazendo isso, irmão, ainda tem tempo. Já começa a treinar isso amanhã cedo, seu Rubens. Hora de sair, fala aquelas palavras para ela, assim, aquela coisa boa, assim, abençoa mesmo. E a mesma coisa as mulheres. Abençoa os filhos. Põe a mão lá na cabeça do seu filho lá. Meu filho, e professa. Meu filho é uma bênção do Senhor. O inimigo não tem poder sobre ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós somos selados com o Espírito Santo. E não vai ter Beelzebu, não vai ter capeta, não vai ter Satanás que vai ter posse na minha casa. Porque a minha casa já tem dono, é templo do Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que pode reinar aqui, inclusive acima de mim. Pronto! Mas começa a praticar, irmão. Isso aqui não é para ficar apenas jogado ao vento. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te orientar em alguma coisa que, se praticado, vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Outro item: buscar a presença do Espírito Santo e confessar todas as nossas fraquezas, pedindo a Ele que nos auxilie no processo de melhoria. Gente, nós não somos super-homens, vocês não são super-homens. Nós temos nossas fraquezas e nós sabemos disso. Mas quando a palavra fala se humilhar na presença do Senhor, é você se humilhar para Deus e falar, Senhor, eu não estou conseguindo romper isso. Está difícil para mim. Eu não consigo sozinho. Mas eu sei, se o Espírito Santo estiver comigo, ninguém poderá nos deter. Mas eu não consigo, Senhor. Nessa área eu sou fraco. Nós começamos a falar aqui, a Luz Greer estava falando sobre a área financeira. É difícil, é uma das áreas mais difíceis que tem. Que é difícil a gente romper. Porque eu posso falar sem fazer pesquisa nenhuma, irmão. Eu posso falar que 80% dos crentes estão tudo endividados. Eu não preciso de bola de cristal disso, não. Porque é uma realidade. Aí você fala, Senhor, eu não consigo. É verdade, eu assumo, eu não consigo gerir a minha finança, por exemplo. Mas você vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai te ajudar, vai. Mas pode ter certeza que ele não vai colocar um pendrive dentro da sua cabeça para você ficar falando que é o Matrix e ficar sendo um expert. Ele vai falar para você, uma vozinha lá no fundo. Quanto tempo estão falando para você fazer um curso de gestão financeira familiar e você não faz? Aí você fala, esse é o capeta que está falando comigo. Oxe, quem foi lá e comprou em 10 vezes no cartão, no outro dia vai e faz uma outra compra, e tudo com dinheiro que não é seu, e não quer ter dívida? Vai ler Provérbios, alimentar a mente. Acho que é Vitor Fazano, não sei, um milionário aí que, através da finança, conheceu Jesus. Eu estava vendo o depoimento dele. O objetivo dele conhecer Jesus foi errado, querer ficar milionário. Aí ele, em conversa com o pastor falou para ele, cara, faz o seguinte, você me fala sobre gestão e eu te falo sobre finanças na Bíblia. Aí quando chegou para falar de finanças da Bíblia para ele, o pastor falou para ele, vai ler Provérbios. No primeiro capítulo de Provérbios, falava o que ele aprendeu na vida inteira com 45 anos. Primeiro capítulo, você imagina os outros 30. O provérbio está lá para nos ensinar isso. Os ímpios que querem ficar ricos, o foco não é esse, tá? Mas os ricos que querem ficar ricos, lê provérbio e fica rico. Nós que somos crentes, que temos a Bíblia na mão, que falamos que gostamos, que amamos Jesus, não sabemos nem quantos capítulos de provérbio tem. Vai ficar como? Vai ficar no azeite, irmão, desculpa. Não estou te desejando isso, não. Mas está ali. Por quê? Porque você não se alimenta das coisas boas que Deus tem colocado na sua vida.
E eu conheço vários relatos de pessoas que saíram da extrema miséria. E graças a Deus, e graças ao esforço dessa pessoa também, ela entendeu provérbios, começou a praticar. São as pessoas mais bem-sucedidas. Mas detalhe, elas não só leram. Elas leram, elas meditaram, elas praticaram. Aí vem o resultado. Você planta, você vai colher. Um outro item, tomaram uma decisão séria sobre quais hábitos e atitudes precisam ser melhorados. Agora é com você. Que hábito? Quais atitudes que eu tenho que têm atrapalhado a minha vida? Quais atitudes que eu tenho que não me deixam romper nas áreas da minha vida? Identifica quais são as áreas da sua vida que não rompeu. Seleciona, prioriza qual que você quer atacar primeiro. E faça uma reflexão. Se é na área financeira, se é na área matrimonial, se é na área espiritual, se é no ministério, se é no teu trabalho. E faça um questionamento. Por que eu não consigo romper nessa área? E vai anotando. E analisa quais são esses hábitos que eu tenho que tem me prejudicado. Eu tenho preguiça de ler. É um hábito. Um mau hábito. Eu tenho preguiça de ler. Um outro, eu não gosto de compartilhar meus problemas. Não é nem problema, é problemas. Tem 2 problemas. Com os outros. Prefiro guardar para mim. E a gente não sabe o que calado quer. Eu gosto de chegar em casa, tomar um banho, comida está quente, e aí vou assistir 2 jogos. 4 horas. Bom, interessante. Dia de final de semana, deixa eu não quero nem ir no Pulsação, nem no Conectados, eu não quero nem ir lá no terreno, ajudar uma pintada, deixa eu quero é descansar. Boa decisão. Deixa que os irmãos, apelidados de cavalos, também vai lá e vai lá. A escolha é sua. Quais hábitos que eu tenho que tem me prejudicado? Eu também tenho muitos hábitos que eu preciso ser mudado. E quando eu chego em casa, irmão, eu estou confessando aqui. Primeira coisa que eu faço é pegar o João, dar um banho no João, nós 2 sentar lá no sofá. E se depender, se eu não tiver um desconfiômetro, eu gosto de mandar. Dona Neide, pega água. Dona Neide, traz um salgadinho. Dona Neide, pega meu chinelo. Dona Neide, pega meu controle. Dona Neide, liga esse ar aqui. Percebe? É um péssimo hábito. E ela só vai na terceira, porque eu sempre falo, pega lá antes que começa. Quando eu chego no quarto, ela começa a ficar nervosa. Eu falei, já começou. Percebe? É um péssimo hábito, irmão, que eu tenho que vigiar. Porque para mim, olha só como que o diabo faz. Para mim, se eu pegar ele e ficar com ele, ele não chorar e eu cuidar, é o máximo. Porque aí ela faz o que ela quer, ela vai para o shopping, né? Assim, vai passear, e eu estou cuidando. E não é bem assim. Eu estou falando real isso. Mas qual é o seu? Qual é o hábito que você precisa mudar? E aí eu listei alguns, irmãos. E olha só as anotações que eu fiz. E aí vou falar logo um combo, tá? Como se fosse o Mac ali. Falar um combo de maus hábitos. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Moço do céu. Ou coisa para ter um poder danado é a língua, né? Para fazer uma guerra, é só abrir a boca, irmão. A língua é um negócio que mata, que acaba com a amizade, que acaba com o relacionamento. Que mata. Eu vi lá, acho que era o seu fulano lá que estava passeando lá com uma sirigaita. A língua. Então nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Nós precisamos ter mais paciência. Casados aí, nós temos que aprender também a não irritar o cônjuge. Porque tem gente que gosta só de... Hoje eu vou atazanar a vida dela aí, né? E tem mulher também que gosta disso. Tem mulher que gosta de atazanar a vida do marido. Aí ele já chega cheio de coisa. Aí chega em casa, quer tomar um café. Vai fazer você. Não vamos irritar. Vamos, né? Vamos ter mais paciência. Não precisamos disso no nosso relacionamento.
Nós precisamos buscar agradar a Deus. Nós precisamos ter educação a se comunicar com as pessoas. Isso é muito forte, irmão. Nós precisamos ter, parece simples, mas, Eduardo, nós precisamos ter educação para conversar com as pessoas. Às vezes a gente vai pedir um favor e olha só a forma que eu me expresso. Vai lá, agora, pega aquele negócio para mim já. Está demorando por quê? Eu não posso falar, meu amigo, me ajuda, faz um favor para mim. Acabou a água aqui, você pode buscar uma água e trazer para mim? Em busca do mesmo resultado? Mas nós não temos isso. Muitas vezes nós falamos com as pessoas de forma grosseira, achando que elas são obrigadas a ouvir o nosso descontentamento. Eu não, volto a dizer, não estou falando lá fora não. Estou falando aqui de dentro mesmo, nosso dia a dia. Que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes o irmão está impaciente, veio de um dia cheio de problemas e está alterado. E aí nós também temos que dar paciência para ele. Temos que entendê-lo em amor. Calma, irmão, a gente vai cuidar disso, calma. E depois a gente conversar. O que foi estar alterado? Posso te ajudar em alguma coisa? E ter um bom relacionamento. Ser grato por Deus por tudo, inclusive pelos problemas. Todo mundo ora para Deus livrar-nos de todo problema. Gente, o dia que vocês entenderem, se vocês crerem de verdade no que eu vou falar, o dia que vocês entenderem que todas as coisas cooperam para o bem, até os problemas, gente, é para o seu benefício. Até os problemas é para o benefício. Eu só tenho um filho hoje porque eu me acidentei. E olha que eu orei naquele dia do acidente para Deus me livrar do bendito acidente. Mas ele falou, só 4 arames, um poste, e você vai furar os 4 arames no pescoço. E eu furei. Fiquei lá jogado. De noite fui conversar com ele, né? Já estava em casa tudo costurado. Falei, pai, eu falei para o senhor me livrar, né? Não livrou. Era um problema? Era um problema. Mas o problema fez com que eu ficasse em casa e meu filho só está comigo hoje por causa daquele problema. Senão, sinceramente, não teria essa possibilidade. Então, você está com algum problema hoje, irmãos? Em vez de você ficar reclamando e dando poder ao diabo, exaltando esse problema, agradece a Deus que até o problema vai correr de você, porque você tem alguma coisa a aprender com isso. Pastor, o senhor não sabe, lá em casa está faltando até arroz. Pode ser. Mas alguma coisa tem propósito. Porque Deus trabalha com propósito. Alguma coisa, alguma lição você vai entender. Porque lá na frente você vai usar essa experiência para ajudar alguém. Eu estou falando por conhecimento, irmão. Estou falando por conhecimento próprio. Ter uma vida de busca através da palavra, através da oração, com o auxílio do Espírito Santo. Acreditar na palavra de Deus através daquilo que a Bíblia fala para você. Acreditar nas promessas de Deus em sua vida, proferida no culto. Vou repetir, acreditar nas promessas de Deus em suas vidas, aquelas promessas que são proferidas no culto. Mas como saber, pastor, quais são as palavras que Deus tem falado para a minha vida no culto? Quem poderia me responder isso? Eu me abro muito com um apóstolo. Nos últimos 3 cultos, ministrado aqui pelo apóstolo, a somatória das promessas lançadas nesse altar, em atacado, não é nem individual que ele vai lá, né, aquela coisa toda, mas em atacado. Em 3 cultos, no primeiro foi 32 promessas, no segundo 23, se não me engano, no último eu anotei 13. E aí você começa a falar, mas Deus não fala comigo. Quer dizer que Deus só fala comigo? Se o bispo está aqui com o microfone na mão, fala e todo mundo ouve, quem tem tomado posse dessas promessas? E aí você fala, mas eu não entendi, não fala nada comigo. Irmão, todo mundo aqui já estudou alguma vez na vida.
No período de prova, o que você faz? Você dorme, espera que a matéria entre na sua cabeça, no outro dia você acorda, vai lá e faz a prova e passa? É assim, professor Marcelo? Não tem como. Mas eu tenho certeza que para você fazer uma prova, naquilo que vai te dar um resultado, que é você passar num concurso, num curso, numa matéria, você tem que ter um caderno, caneta, um livro, estudar, preencher, anotar, porque aí vai começar a gravar. Aí Deus não tem a mesma importância, porque ninguém tem o hábito de escrever as promessas que Deus está falando para você. Para você. Como é que você vai um dia poder cobrar a Deus, se é que a gente pode, as promessas que Ele deu para você? O que foi falado na Santa Ceia que impactou a minha vida? A sua eu não sei, mas a minha tem mais de 30. Por quê? Se Ele falou e é uma bênção, não sou bobo, vou anotar, vou receber isso para mim e ao mesmo tempo vou deixar o campo aberto para Ele ir trabalhando até o momento que essa palavra se cumpra. Já teve promessas aqui na minha vida, irmãos, desde 2014. E eu com a minha letrinha garranchinho lá feio, para ninguém entender mesmo, no canto da minha Bíblia eu escrevo lá: culto dia tal, mês tal, ministrado pelo fulano de tal, palavra, Deus falou isso. E tempos atrás, eu tirei uma foto de uma dessas promessas e mandei para o bispo. Está aqui, bispo. Uma promessa feita em tal dia, em tal ano, que o Senhor ministrou, e o Senhor falou na minha vida isso. Hoje essa palavra se cumpre. Mas como é que você sabe quais são as palavras que Deus tem para a tua vida, se você não dá a devida importância? Se eu mandar alguém as favas, você nunca vai esquecer. Você vai me odiar e vai falar mal de mim o resto da vida. Mas Deus fala para você 30 promessas e você não sabe de nenhuma. É um valor invertido. Nós não estamos dando valor à palavra. Nós estamos quase como que zumbi, vindo culto após culto, mas não levando muitas vezes nada. E Deus não quer que você saia daqui motivado. Deus não é um palestrante de motivação para você sair daqui pulando de alegria, dando pirueta. Deus quer saber de você sair daqui com coerência, sabedoria, cheio do Espírito e levando o que você recebeu para casa, para amanhã, para depois da manhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para a década que vem. Mas como é que você faz isso, irmão? Se você não está dando o devido valor. Aí você fala, vai lá no gabinete. Deus não fala comigo. Nós não podemos mais usar essa desculpa, irmãos. Nós não podemos mais usar essa desculpa. O povo, quando estava lá no deserto, Deus fez uma promessa: eu vou tirar esse meu povo, que há tantos anos vive na escravidão, vou levar para uma terra boa, mel, leite. A promessa foi só para 2 que entraram? Ou foi para todos? Foi para todos. Mas 2 cuidaram daquela palavra, cuidaram daquela promessa. Só 2 entraram. Tá, eu vou explicar melhor essa matemática. Não foi só 2 que entraram. Daquela geração que saiu, o resto foi tudo morrendo no caminho. Dos que saíram, somente 2 entraram, junto aos filhos, aos netos, aos bisnetos, por exemplo. Mas eles velaram pela palavra. Agora Deus tem falado nesse ministério. E o povo ainda está dormindo. Ah, mas eu gosto é quando o apóstolo sai de lá, ele desce aquela escadaria, eu até fecho um olho e falo: vem em mim que eu estou facinho, vem em mim que eu estou facinho. Amados, fala a verdade que vocês não pensam isso.
E aí Deus passa, vai do lado e não vai em você, porque Deus conhece teu coração. E outro que ele não vai por ele mesmo, tá? Ele vai guiado pelo Espírito Santo. Porque olha a responsabilidade dele falar algo e não acontecer. Você ri, né, cara? Você ri, né? Você já pensou? Só aceita essa palavra se o apóstolo vier e vir falar comigo. Gente, não é assim que funciona. Deus quer abençoar você, o seu lar, teus filhos, teu negócio, seu trabalho, teus sonhos. Mas não seja apenas um mero espectador. Anota. Deus, sabe o que ele faz, na verdade? Ele está dando aqui, vai ter uma prova. E ele fala, eu vou te passar o gabarito. Ouve mais, fale menos, tenha mais paciência, não se irrite. Isso aqui é o gabarito de uma prova, gente. Pega esse gabarito ali, aplica esse gabarito, que muitas vezes você não vai nem precisar fazer prova. A coisa você já vai passar igual videogame, de um nível para outro. Tem sentido isso? Enfim, irmãos, enfim. Você tem que tomar uma decisão hoje, que só depende de você. Que você necessite de uma nova oportunidade e que não vai desperdiçá-la. E essa decisão você tem que tomar hoje. Você não é obrigado a nada. E Deus também não te obriga a nada. Só que Deus está te convidando nessa noite a você enxergar o Evangelho de uma forma prática e colocar em prática aquilo que Ele tem falado toda vez que você vem aqui. E internalizar isso até o ponto que ela vai se tornar automático. Ao ponto que você não vai fazer mais esforço. Quando você vê, as pessoas vão olhar para você, antes de você abrir a boca, você já está até sorrindo. E as pessoas vão se sentir atraídas por você. E as coisas vão acontecendo. Mas o momento é agora. A mudança de chave tem que ser agora. Você está respirando hoje. Você quer mudança na sua vida? Como eu também quero? Então vamos começar juntos. Hoje. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você não tem nem a certeza e garantia que quem está do seu lado vai estar com você. Então, se é para falar, pastor Eccles, pastor a princesa, eu te amo, pega agarrado nela e fala mesmo, eu te amo, então dá um beijo. Isso. Certo? Você também tem que fazer isso, gente. Você tem que botar para fora as coisas boas. E esse é o momento. E outra, já que é para colocar em prática, esquece o passado sombrio. Esquece o que aconteceu. Esquece o sangue e a sujeira derramada. Esquece. Vive uma nova vida. Nova criatura eu sou em Cristo. Então seu casamento também tem que viver uma nova criatura. Vocês dois sendo um só. Mas ele me machucou. Ou minha família me machucou. Você agora é família de Deus. Você agora é renovado. Você agora é selado. Então faça uma entrega hoje com o melhor que você tem, com a sua vida. Mas eu não sei o que ele vai fazer com a sua vida. Pode ter certeza de uma coisa. Ele vai fazer o que é melhor para você. É chegada a hora de você escolher. E eu vou na palavra. É chegada a hora de você escolher qual dos 3 atores da Bíblia você quer ser. E você vai tomar essa decisão hoje. Você faz parte de quem precisa de uma cura? Se esse é você, você está no lugar certo. Amém por isso. Você está do lado de quem gera divisão, confusão e é usado pelo diabo, irmão? Se for, coloca suas barbas de molho. Primeiro que o diabo aqui vai ser expulso. De qualquer forma. Mas creia que quem vai ser expulso é o diabo. Porque aqui você vai ser
amado. Amado. Ou você faz parte do terceiro grupo, de quem tem dentro de si a bênção de Deus e leva para onde você for. Saia de cima do muro. Assume uma dessas três posições. Sendo que uma não é boa, não. Mas veja, faça uma autoanálise e tome uma decisão hoje. Deus está esperando que você tome uma decisão. E aí, para finalizar, ou você está cheio de bênção, cheio de paz, e pode compartilhar isso. Isso não é uma divisão. Quando a gente compartilha, é uma multiplicação. Ou você faz parte do grupo no qual o diabo está usando para destruir a sua vida e para fazer você um agente de divisão e de confusão. Fica de pé. Fica de pé.